Erga suas mãos, querido. Erga suas mãos em adoração. Diga: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Com suas mãos levantadas, agora diga: Jesus, eu quero te adorar. Jesus, eu quero te exaltar. Diga: Jesus, eu quero o Senhor bem perto de mim. Diga: Senhor, me toca nessa noite. Você veio aqui hoje para adorar o Senhor. Nós fomos feitos para adorar o Senhor. Santo, santo, santo. Diga: porque dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga de todo o seu coração: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga: porque dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga a ele toda a honra, toda a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória para sempre, para sempre. Amém. Diga a ele toda a glória, toda a honra, toda a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória para sempre, para sempre. Amém. Com profundas, com profundas, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Com insondáveis, com insondáveis, com insondáveis, seus juízes e os seus caminhos. Com toda a reverência, toda a adoração, diga: com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Com insondáveis, com insondáveis, seus juízes e os seus caminhos. Diga a ele toda a honra, toda a glória, toda a honra. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória para sempre, para sempre. Amém.
Diga a Ele toda honra, diga a Ele toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória para sempre, amém. Oh, la bala bala suri cantere bala bala se, re cantere bala 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 suri cantere bala 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 se. Existe uma paz de Deus sobre esse lugar. Existe uma paz de Deus sobre esse lugar. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele toda reverência, todo louvor, toda entrega. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso amado, Ele é o nosso desejável. Não existe outro além do Senhor, não existe outro caminho além do Senhor. Senhor, nós viemos aqui foi para te adorar, nós viemos aqui, Senhor, para nos render, nós viemos aqui para nos derramar, nós viemos aqui, Senhor, para ser moldados e transformados em Ti. Jesus, recebe, Deus, a nossa adoração, recebe, Senhor, a nossa entrega, Pai. Estamos aqui, Senhor, para permanecer diante do Teu altar. E queremos uma vida santa e consagrada a Ti. Venha encher, venha revestir, venha consagrar o Teu filho e a Tua filha que aqui está. Estamos num momento único de busca, de entrega, de consagração e não queremos jogar isso fora. Não queremos perder a oportunidade de ir além, de mergulhar no profundo, de beber das Tuas águas, de levantar a voz aos céus e de entender que nada nos separa desse Teu tão grande amor. Não é a morte, não é a vida, não são os anjos, não são os principados, não são as potestades, não é o presente, não é o porvir. Nada, nem ninguém, nem criatura alguma pode nos separar do Teu amor. E por isso nesse dia, Deus, eu quero que o Senhor venha preencher este povo com a graça maravilhosa do Senhor. Graça essa, meu Deus, que expulsa de nós toda iniquidade, toda fraqueza. Eu quero que o Senhor retire de nós, ó Deus, toda a fraqueza de um perdedor. Eu quero que o Senhor arranque da igreja toda a fraqueza dos derrotados. E que o Senhor construa dentro do nosso coração fortalezas, para que o inimigo não chegue, ó Deus amado, e veja a casa vazia, mas pelo contrário, que a casa esteja murada, blindada, fortificada, e que dentro dela habite o Senhor. Por isso que nesse dia esse povo está aqui para poder buscar algo, ó Deus, que até então não tinha, porque é isso que nós queremos, porque diz a Tua palavra que o homem se transforma de glória em glória e de fé em fé ele descobre a Tua justiça no Evangelho. E aqui eu estou para que o Senhor venha e transforme o meu coração, transforme o meu caráter, preencha a minha vida, derrame sobre mim a Tua unção. E que faça com que nessa noite todo jugo seja despedaçado, que toda carga que o diabo tenha colocado sobre a vida desse homem, dessa mulher, seja agora despedaçada por causa da unção. Você buscou unção até agora, então agora que a unção despedace o jugo, que a unção despedace agora as atuações diabólicas, as opressões malignas, as derrotas que são plantadas na mente, que são plantadas no coração. Que sejam agora derribados os tronos, que sejam derribados agora os tronos que o inimigo tem levantado com o intuito de reinar, de governar sobre você. Que os tronos do diabo sejam agora derribados, e que, se necessário for,
Que o Senhor mande o anjo dele com a brasa viva tocar em nós. Que, se necessário for, o anjo venha agora com a brasa viva e toque. Quer seja na boca, quer seja nos olhos, quer seja no ouvido, quer seja no coração. Que agora venha a purificação total e completa. Que nesse dia cumpra-se em nós a oração de Jesus que ele fez. Ele pediu: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que a verdade agora ecoe pelos 4 ambientes desse prédio e que ela comece a penetrar no íntimo do coração. E que não nos preocupemos com palavras bonitas, como eram as palavras daquele fariseu, mas, se necessário for, que sejamos como o publicano, que venhamos a dar murros no peito e digamos: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Porque não adianta dizer: graças te dou, a Deus, porque não sou como os demais homens, jejuo, dou dízimos. Não, agora não é hora disso. Agora é hora de humilhação. O Pedro disse: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E agora é isso que eu quero. Eu quero reconhecer aqui as minhas fragilidades. Eu quero reconhecer a minha pequenez diante da tua grandeza. Eu quero me lembrar de que um dia comparecerei ante o trono do juízo e que lá terei que confessar. Lá terei que dobrar os meus joelhos. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E essa é uma oportunidade única. É a oportunidade de dobrar os joelhos e da língua confessar. Essa é a oportunidade que temos aqui. De agora vir e limpar o coração. Porque somente os limpos de coração verão a Deus. Somente os limpos de coração verão a Deus. E eu estou aqui buscando isso. Como eu preciso. Como eu preciso. Quem entrará no teu santuário? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem usa da mentira. Esse receberá a bênção do Senhor. Esse adentrará pelas portas da eternidade. Esse vai ouvir uma voz ecoando lá nos portais da glória, dizendo: abri as portas, para que entrem nela a nação santa que observa a verdade. E é por isso que nós estamos aqui. Eu sei que há algo a ser feito, e ninguém pode fazer por nós. Eu não posso fazer por você essa oração. Eu estou orando por mim, pelas minhas falhas, pelas minhas necessidades. E é por isso que eu cheguei aqui neste dia. Eu não vim aqui pendurado num título, agarrado numa posição, porque tudo isso vai ficar para trás. Nada disso terá valor no dia de Cristo. Títulos, posições, cargos, isso para nada serve.
os talentos, os dons serão queimados. Tudo vai ser destruído. O fogo vai passar. O fogo vai passar. E as obras de palha, de madeira, de feno, tudo vai ser consumido. Só vai ficar o que é de ouro. E é isso que eu quero. Foi por isso que Jesus disse para aquela igreja da Filadélfia, da Laodiceia, melhor dizendo: aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo, colírio para ungir os olhos para que veja, e vestes para te vestires, para que não apareça a vergonha da tua nudez. E ele diz: eu repreendo, eu castigo todos aqueles que eu amo. Sê, pois, zeloso e te arrepende. Arrepende-te. Essa foi a fala de Jesus para a igreja que se achava rica, que não tinha falta de nada e que estava cega, pobre, nua, em desgraça. Por isso hoje, a igreja de Cristo lava suas vestiduras no sangue. A igreja de Cristo lava suas vestiduras no sangue. Lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro para poder entrar pelas portas. Aleluia. Oh, aleluia. Arabalalabanadabai, xerebererebalabalabalabalabala. Arabalaramadolodomadalabanai, cholebelericlamandolomadalabalabalabalabala, chorebelerebalabalabalaba. Remadalamananamai, cholobalala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 
Como uma voz de muitas águas, a igreja de Deus aguarda ansiosamente pelo noivo. A igreja de Deus aguarda ansiosamente pelo noivo, porque Ele vem nos buscar. Um dia virá e eu quero estar pronto para subir. Sim, pronto para subir, para herdar a glória, para herdar a glória, para herdar a glória, a glória, a glória, a glória, para herdar a glória. É isso que você tem que declarar. Eu quero herdar a glória, eu quero herdar a glória, e assim Ele me fará digno a cada dia me fará digno, merecedor de possuir o reino eterno. E eu quero estar naquele dia que Ele dirá: vinde benditos, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vamos sim, vamos possuir por herança esse reino. É isso que nós queremos, Senhor. É por isso que estamos aqui, para que um dia fique tudo para trás, para que um dia tudo fique para trás e nós possamos lhe encontrar, e ali não haverá mais nenhuma lembrança desse tempo difícil, das dores, das lágrimas. Tudo ficará para trás. Tudo.
Fico a imaginar o dia em que o meu nome irá chamar pra um lugar muito distante. Eu quero ir, Senhor, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida. Me levará o Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida. Me levará. Fico a imaginar o dia em que o meu nome irá chamar. E esse dia vai chegar pra um lugar muito distante. Eu quero ir, Senhor, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida. Me levará o Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá. Como é
de guia para as fontes das águas da vida, me levará. Uma renovação como nunca foi vista antes. Uma renovação que você nunca buscou, mas agora você quer. Uma renovação que nunca houve, mas agora vai passar a existir. Vem! Vem! Vem sobre eles! Assopra! Vem dos quatro ventos, ó Espírito! Assopra sobre nós! Vem dos quatro ventos, assopra, 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 assopra sobre eles, para que se levante o teu exército, para que se levante o teu povo, para que se levante a tua casa, Senhor. Um povo santo, um povo santificado, um povo de pureza, um povo de retidão, um povo de integridade, povo para ti, um povo para o Senhor, obediente, consagrado, temente, praticante da tua vontade, Senhor, praticante da tua vontade, que tem prazer na tua lei, que medita nela de dia e de noite, que assim faz prosperar o seu caminho e prudentemente se conduz. Gente que não tem medo, que não fica pasmado, que não se espanta, porque crê que o Senhor é cura com eles por onde quer que andarem. É esse o povo, essa é a geração que queremos aqui, essa é a geração que se levanta e que se prepara
para viver tudo aquilo que está escrito, que vai viver a palavra, que não vai ser, meu Deus, massa de manobra, que não vai ser povo, meu Deus, influenciado por blogueiros de internet, mas vai ser influenciado pela verdade, que vai ser influenciado pelo Espírito Santo e que vai obedecer a tua voz a cada dia. Porque se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações dessa terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o teu cesto, a tua amassadeira e o fruto do teu ventre. Sim, assim será. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais, o fruto da tua terra. É isso que a palavra de Deus diz, que Ele confirmará a cada um de nós para si como o povo santo, como tem jurado. Os inimigos poderão vir até nós por um caminho, mas por 7 sairão correndo. Eles serão entregues, feridos diante de nós. Diabo! Vai cair por terra sim, em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz: o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à nossa terra ao seu tempo, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e estará em cima e não debaixo, quando ouvires os mandamentos do Senhor, para guardar e para fazer. Sim, diz a Bíblia Sagrada, que todos verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Sim, assim queremos ser, assim queremos viver, assim queremos fazer, em nome de Jesus. E se você crê nisso, diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor. É para isso que estamos aqui. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Isso deveria ser uma experiência constante na nossa vida. Você sabe o que deixa o pastor triste? Eu não vou ter agora de cabeça a precisão de quantas pessoas vieram na nossa primeira vigília de janeiro. Mas eu tenho plena convicção que muitos pararam de vir. Ah, mas eu tenho isso, aquilo outro. Todo mundo tem, sim ou não? Tem gente que vai sair da vigília e vai trabalhar. Tem gente que daqui a pouco no intervalo vai sair porque tem compromisso. Mas não se dá nem o trabalho de vir para esse primeiro momento. Eu sei que você não está preocupado com isso, mas nós já estamos há 2h10 em busca, em adoração, em honra. Isso vai fazendo o quê? Isso vai purificando a igreja. Deixa eu lhe falar uma coisa bem séria. Eu estou gravando uma série para aqueles recados lá do Instagram sobre o livro de Romanos. E deixa eu te dar uma notícia: a santidade é coisa séria. Quando a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, isso é a maior verdade que você já pode ter ouvido. Aí você precisa revisitar lá o Apocalipse 21:8 e o 22:15, onde fala quem ficará de fora. E você sabe o que é isso? Lá no Apocalipse diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dizer estas coisas aonde? Nas praças? No mundo? Nos botecos? Aonde? Nas igrejas. Ele não saiu na rua falando que ninguém vai ficar de fora. Ele entrou e falou para a igreja. E as pessoas estão aí cochilando. E quando você lê na Bíblia lá sobre as virgens que cochilaram, quando elas acordaram, já era o quê? Tarde demais. Misericórdia de Deus. Que nós estejamos sempre despertos. Amém?
Eu vou pregar para você a mensagem que dirigiu todo o nosso mês de abril, que foi o Malaquias capítulo 3. Vamos abrir, por gentileza? Malaquias capítulo 3. Nós vamos discorrer o texto a partir do versículo de número 13. Tudo que está acontecendo é produto dos 12 primeiros dias do ano. Esse contexto da Bíblia que está queimando o meu coração, e não é de hoje. Porque quando eu lia esse texto aqui de Malaquias, do 3, que é pelo menos dividido em 3 pedaços. Do versículo 1 até o versículo 6, o Senhor fala sobre a vinda do mensageiro, que iria preparar o caminho do Senhor. Está se referindo à vinda do João Batista. Do 7 até o 12, o Senhor prega para nós sobre dízimos e ofertas. E do 13 até o 18, o Senhor fala sobre os seus servos. Então eu quero, nessa palavra de hoje, lhe amadurecer como servo de Deus. Que uma coisa é importante você entender. Nós estamos aqui na igreja, no reino, para servir. Nós estamos na igreja para servir, não importa no quê. Pastor, eu sou obreiro da igreja, estou aqui sentado igual membro. Não, você não está sentado igual membro, você está servindo. Você está absorvendo para depois ter o que dar. Você que está aqui, eu sou só membro da igreja. Você está absorvendo para poder exalar o bom perfume. Como trabalhador, como empresário, como membro de família. Tudo que está sendo feito aqui tem um propósito de aperfeiçoar a nossa vida. E é isso que as pessoas não entendem. Num desses recados que vai lá para o Instagram, eu comentava sobre o livro de Romanos. E eu vou até ter o carinho de ler aqui o texto. É Romanos 6,6. Você só anota aí, vão colocar na tela para nós. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele o quê? Vamos lá, gente. Crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Você vê que interessante? Aí ele termina, né? A fim de que não servamos mais ao pecado. A Bíblia Sagrada diz que quando nós nos convertemos, nós tomamos a decisão de matar o velho homem. Só que a Bíblia Sagrada diz que o homem velho ele é crucificado, só que o corpo do pecado vai sendo desfeito. Eu usei na ilustração, é como se fosse uma grande estátua que você está quebrando com um martelinho. Você vai quebrando um pedacinho de cada vez. Só que esse velho homem que tem esse corpo do pecado, ele tem a capacidade, se você parar de quebrar, ele se reconstrói. Você entende o porquê que não pode parar? Se você pegar o livro de Romanos, você vai ver ali uma Bíblia sobre santificação. Sobre fazer o homem entender o papel do novo nascimento e como que a salvação vai sendo desenvolvida dia a dia. Nesse mesmo livro de Romanos, o Paulo fala, gente, o bem que eu quero fazer eu não consigo.
Agora o mal que eu não quero, esse eu faço. Como é que ele se chama? Miserável homem que eu sou. Ele ainda pergunta, quem que vai me livrar desse corpo de morte? Aí ele fala, dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se eu buscá-lo, a cada dia ele vai me dar um martelinho. Agora você sabe qual que é o martelinho? Jeremias 23 fala que a palavra de Deus é como martelo. E você vê, fala, não é que destrói, que esmiuça. Vai o quê? Quebrandinho. Cada dia vai arrancando lá uma lasquinha. Por isso que eu tenho, né? Estou beirando 6 anos aqui com vocês. Falado, pregado, ensinado. Tem gente que precisa ser corrigido, tem gente que nós puxamos a orelha, tem outros que nós cortamos o pescoço, depois colamos de novo. Tudo para quê? Para que a pessoa não sirva mais, para que não sirva mais ao pecado. Porque nesse mesmo livro aqui de Romanos, quando ele chega lá no último versículo, que é o 23, ele fala, porque o salário do pecado é a morte. Aí tem gente que pega essa parte da morte e ela associa apenas ao caixão, algodãozinho no nariz, foi dessa para melhor. Não! A morte que ele está se referindo é o quê? É a separação eterna de Deus. Você já leu na Bíblia o dano da segunda morte? É essa que está falando. E ele ainda fala, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque se ele reviver a primeira, ele escapou do quê? Da segunda morte. Por isso que ele disse, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja o quê? Desfeito, ele vai sendo quebrado, ele vai sendo desconstruído, a fim de que você não sirva mais ao pecado. E pecado tem gente para todo lado. Lembra do poeta? Mas todo dia o pecado vem. Só que lá na continuação o poeta diz o quê? Mas eu escolho Deus. Agora como que eu vou escolher? Se eu não tenho lutado para quebrar isso? Se eu não tenho me dedicado a me consagrar? É como acontecia lá nos dias do profeta Oséias, é Oséias 8:12, se eu não estou enganado, aonde o Senhor diz, eu deixei para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como se fosse coisa estranha. Olha lá, 8:12. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como o quê? Coisa estranha. Você chega e fala pro rapazinho, rapazinho, não pode namorar como o mundo namora. Ah, mas aí não tem graça. Não, infeliz, você vai perder a graça por causa disso. Pastor Jamil é o coaching da vida sentimental, não é? Como é que é o namoro cristão? Quem já ouviu falando sobre isso? Quem já me ouviu falando sobre isso? Como é que é o namoro cristão? Pianinho. Como é que o Jodã toca aqui, o pianinho dele? Como, queridos? Pontinha. Tenta tocar com a mãozona pesada aí, como é que faz? Não, você tá com a pontinha do dedo, bichão. A mãozona cheia assim, ó. O que aconteceu? Desafinou. Ai, pastor, tá me chamando pra praia paradisíaca. Fala pra ele levar o diabo junto com ele. Vai pra praia paradisíaca e leva o capeta com você, seu infeliz. Aleluia! Não, pastor, ele pediu para mim ir usando uma bermudinha. O cara que pede isso para a namorada dele, ele tá com o capeta no couro. Aí você fala um negócio desse, isso é uma grandeza da lei de Deus, a pureza, a santidade. Agora para o povo é o quê? Para o povo é o quê?
Gente, vamos cuidar com a linguinha. A linguinha. Mostra a linguinha. Com ela nós bendizemos a Deus. E falamos mal dos homens que são feitos à imagem de Deus. A Bíblia diz que a língua é o quê? É um fogo que faz o quê? Que taca fogo no bosque. No nosso caso é no parquinho, né? Fogo no parquinho. O nosso velho homem foi com ele crucificado para quê? Para que o corpo do pecado seja desfeito. Martelinho que faz o quê? Que vai esmiuçando, destruindo a cada dia, pedacinho por pedacinho. E se você parar de quebrar, ele se reconstrói. Por isso que Jesus falou sobre os 7 piores que voltam. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Fala dos 7 piores que vão voltar. Dá uma olhada pro seu irmão e pergunta se ele quer 7 piores aí. Pergunta se ele quer 7 piores. O que ele falou? Teve um que não falou nada, pastor. Então quem cala consente. Credo. Estão com Malaquias na mão aí? Preparados? Versículo 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis o quê? Gente, se vocês não participarem, vocês vão dormir. Vós dizeis o quê? Inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor, naquele dia que farei. Serão para mim o quê? Particular tesouro. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus. Como eu disse para você, nessa separação tripla desse capítulo, chegou a hora de nós falarmos sobre os servos. E desse contexto aqui, eu sou sincero contigo. Durante muito tempo, o único pedaço do texto que prestava para mim era o versículo 18. O que você acabou de ler aí? Então vereis o quê? A diferença entre o que serve e o que não serve. É a única coisa que fica, sabe? Que ficava na boca, no coração. Só que quando você começa a amadurecer, você começa a perceber que existe o texto, mas há o contexto. Versículo isolado é caixinha de promessa, meus amores, infelizmente. Por que Deus falou que vai ter uma diferença? Aí você vai ler o texto, num todo, e você vê que para poder surgir os que fazem a diferença, também tem que se levantar aqueles que estão capengando. Aqueles que dizem que é inútil servir a Deus. Você lê isso na Bíblia, você pensa, mas como é que pode gente falar que é inútil servir a Deus? Uma coisa que tem que ficar no nosso coração é o seguinte: esse pessoal aqui, eles tinham voltado de um cativeiro, tinham vivido os piores flagelos,
E você percebe que mesmo tendo passado pelo cativeiro, eles não viviam a vontade de Deus como prioridade. Você sabe por que eles tinham voltado do cativeiro? Porque Deus havia prometido. Você sabe que a palavra de Deus está acima do próprio nome dele. Lá nos Salmos 132, se eu não estou enganado, diz que ele engrandeceu a palavra acima do próprio nome. A palavra dele vale mais do que o próprio nome. Então ele falou que passariam-se os 70 anos, ele traria eles de volta. O Daniel leu no livro que tinha passado os 70 anos, começou a fazer o quê? Orar, lembra? 21 dias de jejum, lembra? Lembra? Começou a se consagrar e tal, e tal, tal, tal. Deus mandou o anjo e falou, vamos cumprir. Aí Deus tocou lá no coração do rei Ciro, o rei Ciro chama lá o Esdras e fala, olha, volta lá, Deus me deu a responsabilidade de reedificar a sua casa. Beleza? Lá na província do rei Xerxes, lá do Assuero, tá lá o Neemias trabalhando de garçom. Chega lá o irmão dele, o Anani, e fala, olha, a cidade tá feia, o negócio tá pegado lá, incendiaram tudo, tá tudo destruído, quem sobrou tá em miséria. O Neemias começa a entrar em jejum, aí um dia ele tá lá servindo o rei, entregando o copo de vinho pro rei, não tá vazio igual o meu, né? Mas entregou, estava servindo lá o rei. Eu estou falando sério, vocês estão rindo do quê? Ele foi entregar o copo para o rei falou, mas peraí, o que você tem? Você nunca me serviu triste? Isso só pode ser dor de coração. Aí ele, sabia que ele temeu, e o rei falou, o que você quer? Ele disse, eu vou orar ao Deus do céu. E ele foi, orou e voltou e disse, rei, eu quero permissão para voltar para a cidade do sepulcro dos meus pais e reconstruir os muros. Tudo isso por causa do quê? Da palavra. Vai passar os 70 anos, eu vou visitá-los. Você viu como é sério as coisas? Aí o rei fala, você vai ficar lá quanto tempo? X meses. Então você vai e volta. Combinado? Combinado. Enquanto isso, está indo ele para reconstruir os muros e o Esdras para reconstruir o templo. O pessoal dos muros, lembra? Em 52 dias, o muro estava construído. E o templo? Nada. Aí se levanta um rapaz chamado Ageu. Estão lembrados? Vocês semeiam muito, colhem pouco, comem, fome, bebe, sede, se veste, frio, e quando recebe o salário, cai num saco furado. Olham para muito, alcançam pouco, e quando trazem um pouquinho para casa, por quê? Porque a minha casa está deserta, em ruínas, e cada um de vocês está preocupado apenas com a própria casa. Aí diz a Bíblia que ouviram a profecia do Ageu, todo mundo ficou com medinho. Aí Deus falou, prega para eles lá, eu estou com vocês, se esforcem. Aí eles vieram na casa e o quê? Trabalharam, lembra? Subiram o monte, cortaram madeira, edificaram a casa. Oh, glória! Aí começaram a construir, reconstruir. Aí olharam. E tinha gente no meio daquele povo que tinha a lembrança de como era a casa antes da destruição. E aí fez o quê? Comparações. Isso é a pior peste que pode ter no nosso meio. Eclesiastes 7,10 diz, nunca diga que os dias passados foram melhores do que estes, porque isso não é palavra de gente sábia, é palavra de gente burra. Amém? Tem alguém aí? Dias passados não são melhores. O melhor está por vir. Muito bem, que bom que vocês entenderam. Aí o Senhor falou, quem vê essa casa, comparada com aquela, não é nada. Mas aí o Senhor diz, avisa o povo aí,
Eu vou fazer tremer os céus, a terra, o mar, a terra seca. Vou trazer o desejado de todas as nações. Nesse lugar vai ter paz. Por quê? Minha prata, meu é o ouro. Eles ficavam naquela, né? Aquela casa tinha ouro, tinha prata. Deus falou, isso aí está lá, por quê? Porque é meu, eu que dei. Só que uma coisa interessante. Eles olhavam e eles viam a glória onde? Aonde que eles viam a glória? Na prata e no ouro. E estava se aproximando a época da vinda de Jesus. E você lembra que ele perguntou? Jesus falou lá em Mateus 23. O que é melhor? O ouro ou o altar? Quem lembra disso? Quem lembra? O que é mais importante? O altar ou o ouro? O ouro ou o altar que santifica o ouro? Deus falou, a glória da última casa será maior do que a primeira. Só que aquele povo era difícil de entender. Nós não, né? Graças a Deus não, né? Nós não, pergunta pro seu irmão aí. Diga, nós não, né? Não somos difíceis de entender, entendemos tudo tão bonitinho. Né? Nós, olha. Se eu pudesse, pegava na bochechinha de cada um. Olha que bonitinho. Nós não, né? Esse mesmo povo, que tinha esse tipo de cabeça, chega nos dias do profeta Malaquias. É tudo contemporâneo, tá, gente? Estou fazendo aqui a narrativa para você poder montar o quebra-cabeça comigo. Diga amém? Tudo para chegar nisso aqui que eu estou explicando para você. Aí chega o profeta Malaquias e começa a dizer: o boi conhece o seu possuidor. O boi conhece o seu dono. Mas o meu povo não me conhece. O jumento conhece a casa onde mora o seu senhor. Mas o meu povo não. E aí, ó, oferecem pão imundo sobre o meu altar e dizem não faz mal. Trazem as ofertas, trazem animal cego, animal coxo, quebrado, e dizem o quê? Não faz mal. É o famoso Deus sabe, Deus entende. Aí Deus fala, maldito seja o enganador que tendo animal bom no seu rebanho oferece para mim o pior. Como é que Deus falou? Maldito. Aí diz, pega isso que você dá para mim e apresenta para o teu príncipe. Pega isso que você faz para mim e apresenta para o seu príncipe. É mais ou menos assim, ó. A maneira que você serve a Deus começa a servir o seu patrão. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai ficar desempregado. Começa a servir os teus consumidores, teus clientes, da mesma maneira que você serve a Deus. Vai fechar o seu comércio. Como é que você pode falar uma coisa dessa? Não sou eu que estou falando. É a palavra. Aí Deus vai fazer o quê? Vai tentar corrigi-los. Suplique o favor de Deus, Ele terá misericórdia de nós. Só que Ele falou, desse jeito que vocês estão aí, eu não vou aceitar não. Não aceitarei. E aí Deus conversa com o povo. E aí depois Deus vai falar com os sacerdotes. Cadê os pastores aí? Levante a mão. Quem prega aí, levante a mão. Prega nas comunidades, aí nas igrejas, levante a mão. Deus falou para os sacerdotes que se eles não se propuserem a dar honra ao nome do Senhor, cobrar do povo compromisso, santidade, espiritualidade, Deus ia pegar o cocôzinho dos animais e ia esfregar na cara deles. Quem já leu isso? Já leram? Que ele vai pegar o cocôzinho e vai esfregar na cara de quem? Do sacerdote, que não prega a verdade para o povo. Eu não quero. Eu não quero. Quer, pastor S? Pastor Natan? Quer?
Não, né? Aí Deus fala, olha, o sacerdote tem que guardar a lei. Ele tem que guardar os mandamentos. Ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Amém? Aí o que acontece? Estou contando para você quem era o povinho dessa época aqui. Aí Deus vai tratar com eles como que eles encaravam as alianças. Estou falando do quê? Casamento. Deus fala, vocês são desleais com as vossas mulheres. Sabe o que eles faziam naquela época? Eles eram casados, dali a pouco um dia a mulher saía no rio lá lavar roupa, quando ela chegava dentro de casa tinha outra lá morando. Era assim que eles faziam. Simplesmente traziam isso para dentro de casa. E Deus falou, não, a ideia aqui é ter uma semente piedosa. E se você ler lá o livro de Esdras, o Esdras tinha feito o quê? Tinha feito eles romperem as alianças erradas, mandar embora as mulheres estranhas. Eles estavam fazendo o quê? Trazendo de volta. E esses mesmos que dizem o quê? Servir a Deus é o quê? É inútil. Claro que é inútil desse jeito porco relaxado, claro que é inútil. Desse jeito relaxado, sem compromisso, sem santidade, sem se preocupar verdadeiramente com a palavra, claro que é inútil. Porque não traz nenhum resultado. Só que aí, nos nossos dias de hoje, as pessoas elas querem fazer as coisas, pode falar? Querem fazer as coisas para Deus de uma maneira porca. E aí ela vem aqui e escuta o rigor da palavra. Estou preocupado com o quê? Com a tua alma. É disso que eu vou dar conta. Amém? Tem alguém aí? Eu vou dar conta da tua alma. O Malaquias ia dar conta da alma. O Ageu ia dar conta da alma. O outro, o Esdras, da alma. O Neemias, da alma. Também pregava nesse tempo aqui o Zacarias. Ia dar conta da alma. E aí o Malaquias está falando, gente. Vamos parar de dar para Deus porcaria? Eles estavam fazendo tudo de qualquer jeito. E aí se achavam no direito de dizer o quê? Inútil é servir a Deus. Do que nos adiantou? Como é que eles falam ali? Até fechei aqui. Inútil é servir a Deus. Do que nos aproveitou? Do que nos aproveitou temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Faziam tudo de maneira relaxada e diziam o quê? Estamos guardando a palavra. Quem lembra de Saul? Quem lembra do Saul? Samuel chegou e falou, vai e destrói Amaleque. Totalmente. Aí ele vai e faz o quê? Poupa o Agag, as ovelhas, as vacas. E aí olha só. Aí Deus fala, me arrependo de ter colocado esse cara, porque esse cara não me obedece. Aí faz de conta que o pastor Orés é o Saul. Vem me encontrar, Saul. Aí como é que é? Executei a vontade do Senhor. E atrás dele só mu, bé. Aí o Samuel, mas que barulho de bicho é esse aí? Foi o povo. Foi o povo. Trouxe para sacrificar o Senhor. Trouxe para sacrificar o Senhor. Sempre é culpa dos outros, já percebeu? Lembra lá do paraíso? Quem lembra? É o mesmo capiroto. Desobedece e tem a culpa. Tem alguém para botar a culpa. Vai confrontar alguém da coisa errada que ela faz. Ela vai dizer o quê? Tinha alguém comigo lá, eu não estava sozinho. Mas quando tu peca, tu faz o quê? Você bota a tua digital. Viu? Quando tu faz coisa errada, tua digital tá lá. Você pode dizer que você não tem nada a ver, botou o dedão lá, já era, meu querido.
E aí, toma uma coça e vai dizer o quê? Inútil servir a Deus. O que me adiantou andar de luto? Servir a Deus? E atrás só o barulho do quê? Só o barulho de vaca, de ovelha. Como é que é? O bezerrinho. Eu pensando em ovelha, ele fazendo mel, eu falei, mas que coisa. Estranho, né? Deve ser esses ovelhas modificadas geneticamente, né? Deve ser uma coisa desse tipo aí. Mas voltando aqui, né? Faz tudo errado e diz o quê? Inútil é servir a Deus. Olha o tanto que eu me doei para esta igreja. Olha o tanto que eu me doei. Essa igreja é a igreja que abusa. Vai te converter, pecador miserável. Se pregar a palavra é abusar, então o Senhor é o pior de todos, porque é Ele que manda pregar. Amém? Inútil é servir a Deus. O que adiantou? E diz, né? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Sabe qual que é o referencial deles? Não é quem faz o certo, é quem faz o errado. Como é que é? Todo mundo faz? Todo mundo faz? Todo mundo mente? Todo mundo. Como é que a mamãe dizia? Como que a mamãe dizia para você? Você não é todo mundo. E se a tua mãe disse essa semana, ela está certa. Aleluia. Porque tem um jovenzinho na igreja que nasceu um rabinho de pelo aqui, acho que é homem. Ou a mocinha. Ai, aconteceu os negócios lá. Isso não quer dizer que você é mulher, minha irmã. Minha irmã, né? Te toca. É ou não é? É isso aí, viu? Já dá para fazer uma prova de naturalizado. Dá ou não dá? Dá, cara que dá. Quem está entendendo? São esses que dizem o quê? Inútil. Acham que, na verdade, quem está certo é quem faz o errado. E eles vão atrás desse exemplo. Só que aí vem a parte boa do negócio. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor faz o quê? Gente, tomara que você saia dessa igreja hoje assim. Uma pessoa que teme a Deus e que tenta fazer o quê? Que tenta ajudar aqueles que estão errados. Se a pessoa estiver errada, você não vai passar a mão na cabeça. Você vai fazer o quê? Você vai falar a verdade. Certo? Se está errada, ela tem que ouvir o quê? A verdade. Tem gente que não gosta, mas azar. Goste ou não goste, eu temo a Deus. E olha só que forte isso aqui, né? Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E olha só quem que está de olho nisso. Quem que está de olho nisso? Quem que está de olho e... O Senhor atenta e ouve. Deus está vendo as coisas erradas. Está ouvindo as coisas erradas. Sim ou não? Agora também o certo.
E olha só. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram. Veja você que essa imagem que nós temos aqui, esse quadrinho aqui, que está escrito ali o memorial, diz que diante de Deus há um desse aqui. E diz a Bíblia que está escrito o nome daqueles que fazem o quê? Que temem. Esses que veem o errado e vão lá e falam e chamam ao arrependimento, que veem as coisas erradas se cumprindo e vão lá e diz, ó, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Você está errado. Você está errado. Hoje é sábado, né? Sexta-feira, estava saindo de casa às 6 e pouquinho da manhã, ouvindo o culto lá de São Paulo. O pastor Jaime estava falando sobre a questão das pessoas entenderem que não é correto você excluir da igreja pecador. Não é certo. Todo mundo merece perdão. Sim ou não? Só que o pecado tem que ser tratado. Aí ele deu o exemplo de pastores. Pastor que erra tem que ser tirado do altar. Tem que ser tirado. Não pode. Ele tem que ser tirado. E isso, quando ele até usou a palavra obreiro. Eu tomei para pastor porque é o meu caso. Obreiro que está em erro tem que fazer o quê? Tem que tirar. E tratar. Tem que tirar, tratar. E se por um acaso ele se consertar, traz de volta. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, tem um cara lá que o Paulo manda dar pro diabo. Já leram? Quem já leu isso? Faz assim. Por que o Paulo mandou dar ele pro capeta? Porque ele era abusador da madrasta. Ou seja, vivia em prostituição. Paulo falou, tira. Agora já na segunda carta, no capítulo 2, ele fala o quê? O cara está arrependido, né? Faz o quê? Traz de volta. Deu demonstrações de arrependimento. Deu frutos de arrependimento. Mostrou que está convertido. Faz o quê? Traga de volta. Aí ele fala, para que nós não sejamos vencidos por Satanás. A pessoa foi corrigida, suportou o processo da correção, traz ela de volta, honra ela, devolve posição, etc, 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 etc. Só que para que essa pessoa se recupere, ela tem que ouvir quem? Quem teme a Deus ou quem fala que é inútil? Provavelmente os irmãos espirituais lá da igreja de Corinto chegaram para o cara e falaram, rapaz, fica firme, a misericórdia de Deus é grande, mas você tem que dar fruto. Ah, mas o Paulo falou que é para me dar para o diabo. É sempre assim, né? O pastor é o quê? O pastor é o vilão. Não é assim? O pastor é o vilão, covarde, cruel. Me tirou. Não, rapaz, que isso? O Paulo ama a gente. Você imagina? Paulo veio aqui, evangelizou, pregou, manda carta todo mês, cuida da gente, tal. Eu sei que o cara se converteu. E o Paulo falou, traz ele de volta. Se o Paulo fosse o diabo, ia mandar ele voltar? Hã? Não. Mas nenhum pastor quer o mal de ninguém. Ele quer o quê? O conserto, a conversão. Então esses que temem ao Senhor estão sempre fazendo o quê? Estão sempre ajudando. E eu estou pedindo a Deus, levanta, Senhor, esse tipo de gente. Porque a única maneira de nós conseguirmos sarar a igreja é corrigir o que está errado e ter gente ali na base, ali no pé da pirâmide, que ajude a sustentar isso aí.
Que tem gente que quando vê alguém ser corrigido, punido, ainda faz o quê? Ainda fala junto. É verdade, isso é uma injustiça. Então eu estou pedindo a Deus para levantar gente assim, que teme ao Senhor. Gente que está onde? Que está no memorial. Que teme a Deus, que chega. Não, você vai ver. Fica firme que Deus vai te honrar. E olha só o que acontece. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim o quê? Particular tesouro. O que Deus disse? Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho. Aí que vem aquela frase gostosa. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí você nota um negócio extraordinário. Isso já teve eventos na história que se desenharam no mesmo caminho. Aí eu preciso comentar com você pelo menos sobre 2 casinhos aí. Você está com paciência? Atos 13, 22. Paulo está pregando em Antioquia. E aí ele está contando a história do povo de Israel. E aí ele conta sobre o rei Saul, que foi durante 40 anos, tal. Aí chega no 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a quem? A Davi, ao qual também deu testemunho e disse o quê? O que ele disse? Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará o quê? Toda a minha vontade. Olha só. Acabei de comentar contigo sobre o Saul, lembra? Que ouve as coisas e que faz de qualquer jeito. Aí Deus fala, bom, esse aí não dá. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso levantar outro. E como que será o que eu quero levantar? Ele tem o quê? Ele tem o meu coração, só que ele tem uma característica. Qual? Ele executa toda a minha vontade. Esse é o perfil. Como eu disse para você, chegaria o momento de eu falar com vocês sobre o mês de maio. No 5º dia da nossa consagração, eu falei sobre oração. Mateus 6,9 diz bem assim: vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita o quê? Aqui a coisa cresceu. Jesus disse que tem que orar para buscar a vontade do Senhor. Precisamos orar. Davi era um homem que fazia o quê? A Bíblia diz que ele executava, mas para conhecer essa vontade ele fazia o quê? Orava. Você lê os Salmos, muitos deles são extraídos do quê? Das orações. E nessas orações, você vai perceber, ele pedindo para que Deus o ensinasse, para que Deus mostrasse, para que Deus mandasse a palavra. Lá no Salmo 143, ele está pedindo: ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Me ensine, eu preciso, porque daí eu consigo executar. Esse é o perfil de gente. Aleluia. Aqui eu estou falando para você sobre um homem que
Foi ungido para rei. Agora eu quero que nesse mesmo livro de Atos, separem um pouquinho, e que você depois anota aí para você depois buscar. Atos capítulo 4. Um homem chamado Barnabé vendeu uma propriedade no Chipre e trouxe o valor e depositou aos pés dos apóstolos. Como é que é o nome dele? O nome dele? Barnabé. Barnabé foi lá, vendeu, trouxe aos pés dos apóstolos. E aí vem Ananias e Safira e faz o quê? Vende a propriedade, só que faz o quê? Mente. Falou que era X, só que entregou Y. Aliás, vendeu por X, entregou Y e ainda sustentou. Não. É isso aqui mesmo. O que aconteceu? Morreu. Aí o que acontece? Barnabé, ele aparece na igreja como o quê? Ofertante da igreja. Só que o tempo passa. O cara vai orando para fazer a vontade de Deus. Quem que ele era mesmo? Ofertante. Só que diz a Bíblia, você está no 13, Atos 11. Aleluia. Atos 11, versículo 22. Sabe o que aconteceu? O Estevão tinha morrido. Quem lembra? Quem lembra? Morreu como? Pedrejado. Quem que consentiu na morte do Estevão? Saulo. Muito bom. Diz a Bíblia que teve uma perseguição, espalhou os discípulos. E a Bíblia diz que teve uns que foram indo e foram pregando a palavra. Tinha uns que era meio religioso que só pregava para judeu. Não, chegou um pessoal que começou a pregar para os de língua grega. E nisso eles evangelizaram Antioquia. E lá em Antioquia a coisa começou o quê? A criar corpo. Foram evangelizados e começaram a se desenvolver com a igreja. Aí vem o 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram quem? Barnabé até Antioquia. O qual, quando chegou e viu o quê? A graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração fizessem o quê? Permanecessem no Senhor. Porque ele era o quê? Homem de bem. E cheio do Espírito Santo e de fé. Consequência? Esse Barnabé começou na igreja como ofertante, foi parar lá no memorial e agora estava fazendo o quê? Encorajando pessoas. Quem que votou a favor da morte do Estevão? E partiu Barnabé para Tarso a buscar, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram o quê? Agora lê esse versículo. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados. Imagine que hoje eu e você, né, nos apresentamos como cristãos, mas quem teve a capacidade de lançar essa pedra para que se levantasse uma construção em cima foi um homem chamado Barnabé, que era um ofertante da igreja, que se converteu de verdade, que era um homem de bem, cheio do Espírito Santo, de fé, que encorajava as pessoas e enxergava potencial naqueles que eram rejeitados. Que coisa, hein? O Barnabé, ele é um exemplo que você deveria imitar, que eu deveria imitar. Um homem de bem, do Espírito Santo, que fazia as pessoas
se unirem a Deus. Aí você e eu lemos aqui Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Quem que foi buscar esse cara? Barnabé. Você sabe que o apóstolo Paulo é uma bênção, mas eu tenho que, quando chegar lá na glória, encontrar ele e dar uma brigada com ele. Sabia? Por quê? Quem sabe por quê? Porque ele briga com Barnabé e se separa. Quando eu chegar lá no céu, eu vou procurar ele. Paulo, vem cá. Vamos bater um papo aqui. Aí eu vou falar, fica aqui do meu ladinho aqui, eu pegar ele pelo pescocinho assim. Falar, rapaz, tu é doido, senhor. Né? Por que você fez isso? O cara acreditou em você. Te levou para Antioquia. Eu acho que no final da vida eles devem ter se encontrado. Né? No Adessa, o Barnabé foi lá em Roma visitar o Paulo na prisão, né? Mas é um negócio que você não entende. São coisas da palavra assim que você olha, mas meu Deus, como é que pode um trem desse? Pode. Acontece. Não deveria, mas... E aí eu vou lhe dizer. Tomara que nós não andemos nesse caminho aí. Vamos andar no caminho de unir as pessoas a Deus. É para isso que nós somos chamados. Glória a Deus. Pessoal de casa aí, o Deus abençoe. Louvado seja Deus, meus amigos que nos acompanham aí de perto, de longe. Chegamos aqui com a agenda dos pastores. Você assistiu esse culto de domingo aí? Pastor Jamil com a autoridade da palavra, trazendo aqui o ensinamento para a igreja. E a igreja sendo edificada, a igreja sendo construída numa base consolidada, que é Jesus Cristo de Nazaré. Qualquer situação, qualquer dificuldade não poderá subsistir diante da presença de Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Essa palavra de domingo, com certeza, abençoa você de uma forma extraordinária. Mas eu já quero preparar você para essa segunda-feira. Você que passa por alguns problemas relacionados à vida financeira. Você que é uma pessoa que é um empreendedor, dono do seu próprio negócio e alguém que tem passado por algumas lutas. Você tem trabalhado muito e possivelmente adquirido muito pouco. Eu quero falar com você de uma palavra que vai dirigir você para uma grande bênção. Olha só que interessante, o Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 24. Diz assim a palavra: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Aonde você tem edificado os seus negócios? Pastor, eu tenho confiado muito em uma parceria, eu tenho confiado muito em algo que uma pessoa me disse. Teve alguém que me disse que se eu fizesse as minhas negociações desta maneira, iria dar certo. Eu fiz até alguns cursos preparatórios, porque se eu fizesse dessa forma, iria dar certo. Só que existe um manual, que é a palavra de Deus, que vai te dar a direção correta. Não estou dizendo que as outras coisas não contribuem. É claro que contribui. Só que existe um fundamento, que é a palavra de Deus, que vai te dar total alicerce para você construir a sua vida financeira, para você crescer. Toda segunda-feira aqui na nossa sede estadual, pastor Jamil Ribac tem orado firme com a igreja, tem falado aqui de palavras de autoridade, que tem guiado as pessoas para um crescimento muito consolidado com relação à sua vida econômica, com relação às suas finanças. E você é uma pessoa que não pode ficar de fora. Possivelmente, tem muita coisa que você tem plantado e você tem dito: eu não alcancei ainda os resultados, eu não tenho colhido ainda aquilo que eu projetei colher. Mas Deus tem algo extraordinário para você.
venha dar oportunidade a você mesmo, vindo lutar nas nossas reuniões da vida financeira, tá certo? Aqui na Avenida Guaxinduba 27, no Centrão de São Luís, às 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e especialmente às 7 horas da noite. O poder de Deus em ação. Se tinha alguma coisa preparada contra você, se alguma coisa foi feita contra a sua família, contra as suas negociações, contra os seus propósitos, tudo isso vai cair por terra. Deus vai te dirigir para viver coisas maiores, tá bom? Não só aqui na nossa sede estadual, mas em todas as nossas igrejas espalhadas aqui pela nossa grande São Luís, nós temos reuniões. Inclusive, eu quero falar com ela, pastora Tenielma, aí no Maiobão não vai ser diferente. É segunda-feira de prosperidade, aquele dia que nós clamamos para que a sua vida econômica realmente venha a dar um grande salto. A palavra do nosso Deus diz que a prosperidade é dom de Deus. Então, na nossa igreja do Maiobão, nós estamos orando, nós estamos ali determinando, liberando a palavra de autoridade para que você possa adquirir conhecimento, entendimento e aí automaticamente desfrutar de inteligência, sim, de conhecimento para que você possa ter êxito na sua vida financeira. Então eu convido você a estar comigo todas as segundas-feiras às 19 horas. O meu endereço é ali Estrada de Ribamar, quilômetro 7, número 20. Você é o meu convidado todo especial. Glória a Deus, pastora Tenielma, é isso mesmo. Palavra de autoridade, o poder de Deus em ação, as pessoas crendo na palavra para prosperar. E lá no São Cristóvão não vai ser diferente. Lá tem um homem forte, pastor Joaquim. Segunda-feira de prosperidade, segunda-feira invocando o poder de Deus na vida econômica e financeira de todas as pessoas. E eu tenho o prazer de receber cada pessoa, de atender, de orar com ela. E sabendo que o nosso culto de segunda-feira é especialmente às 19 horas. Nosso endereço, Avenida Guajajaras, número 2, próximo ao Mix Mateus Tirirical. Venha você de perto, venha você de longe. Deus tem uma bênção para você, em nome de Jesus. Agora nós vamos lá para a Vila Embratel, ela mesma, a pastora Suzane. Pastora Suzane, dá o seu recado. Nós estamos aqui nessa fé, lá na igreja da Vila Embratel, determinando a vitória do povo nas segundas-feiras, para que o povo prospere. Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos, e nós estamos convocando o povo de Deus para estar lá conosco, fazendo esse ato de fé às 19 horas. O nosso endereço é Rua 8, quadra 15, número 16, na Vila Embratel, em nome de Jesus. Você viu aí? Pastora Suzane com a palavra de autoridade, pastora Suzane com o poder de Deus, determinando a vitória sobre a sua vida financeira. Agora nós vamos lá para o grande anjo da guarda, onde tem outra mulher forte, pastora Rosa. No Anjo da Guarda, segunda-feira, é a bênção da prosperidade. Caminhos felizes na vida financeira. E eu estou aqui convidando os moradores do Anjo da Guarda, os amigos, bairros vizinhos, para participar de uma reunião comigo ali da prosperidade no Anjo da Guarda. Às 19h30, Avenida Moçambique, número 7, bem no centro do Anjo da Guarda. Venha, participe, que Deus vai abençoar nas finanças, em nome de Jesus. Do Anjo da Guarda, nós vamos agora para a Cidade Operária. Cidade Operária, segunda-feira, o negócio lá treme, porque o pastor Eduardo está lá falando de bênçãos financeiras, está falando de vitórias para você. Homem de Deus, segunda-feira, aqui na nossa igreja da Cidade Operária, aquele dia da prosperidade. Nós estamos numa jornada de fé, uma jornada de prosperidade muito grande na segunda-feira. Segunda-feira, nós oramos para que as pessoas saiam da miséria, saiam da escassez, para que as pessoas cresçam na vida. E em nome de Jesus, na segunda-feira, aqui na nossa igreja da Cidade Operária, nós temos uma reunião muito abençoada, às 7 horas da noite. Meu endereço é aqui na Avenida Principal, Unidade 203, número 61, bem na Cidade Operária, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para tirar as pessoas da miséria, para que as pessoas cresçam e prosperem, em nome de Jesus Cristo.
Glória a Deus, pastor Eduardo, é nessa concordância. Deus está operando, o povo de Deus aí sendo abençoado. Nós vamos agora falar com o pastor Jonathan. Lá na Coab, pastor Jonathan, o negócio é forte, as pessoas estão vindo, nós estamos ouvindo testemunho de bênçãos sobre a vida financeira. Agora eu quero falar com você que está me assistindo agora aí. Você está insatisfeito com a tua vida financeira? Você tem lutado e nada está alcançando? Você tem que participar dessa reunião que acontece na nossa igreja toda segunda-feira, às 19 horas, ali na Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, no bairro da Coab. Deus quer te dar as informações privilegiadas, Deus quer te dar a direção para que você alcance grandes vitórias. Não perca, nesta segunda-feira, 19 horas, Jerônimo de Albuquerque, número 40, 100 metros ali do Dow Plaza Center, eu te espero. É, pastor Jonathan, vitória completa. Agora nós vamos lá para o pastor Diego, São Raimundo na graça de Deus e as pessoas tomando posse da bênção. Segunda-feira da prosperidade, prosperidade é dom de Deus. Aqui no São Raimundo não é diferente. Você de toda a região é nosso convidado totalmente especial a estar conosco. Você que está desempregado, tem uma causa na justiça. As portas, meu irmão, da vida financeira têm se fechado para você. Meu irmão, a Bíblia diz: crê nos seus profetas e prosperarei. Vem estar conosco. Avenida Tibiri, número 4, quadra 116, aqui no São Raimundo. Em frente à Escola Mundo Mágico, eu espero por você no nome de Jesus. Glória a Deus. Você viu como é forte? Você viu aí homens e mulheres de Deus preparados com a palavra de autoridade para abençoar a sua vida financeira, para você sair do vermelho e ir para o verde, você sair da crise e vir para a bonança, vir para as vitórias. Não tenho falado que vai ser fácil, mas aquele que perseverar, aquele que ficar firme na palavra, que construir as suas negociações, os seus propósitos, numa base firme, ele vai ter resultado, tá bom? Aqui conosco na nossa sede estadual, com o pastor Jamil Ribac, às 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e especialmente às 7 horas da noite. Avenida Guaxinduba, número 27, nós aguardamos por você. Deus abençoe e até lá!